Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos à nossa última live sobre controle estatístico de processos. Então, vocês estão acompanhando lá no material que vocês têm à disposição, cada aula, cada fase, fazendo as suas atividades e etc. É muito importante que vocês acompanhem cada passo do material que está lá no portal para vocês. Lembrem-se que esse vídeo aqui é um vídeo de conversa, para reforçar o assunto, e não um vídeo para explicar o assunto do começo ao final. O mais importante é que vocês participem, vocês sejam ativos nesse processo de aprendizagem. Vocês também têm que contribuir para isso, tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais essa nossa quarta e última live sobre controle estatístico de processos. Eu quero agora compartilhar aqui com vocês, né? Compartilhar uma janela, já estou com o material aqui do lado, vocês devem estar vendo agora. Então, como eu falei para vocês, é a quarta fase da disciplina e, por consequência, é a nossa quarta live. A aula de hoje é um pouco mais concentrada, tá, gente? Ela não é tão longa assim, não tem tantos assuntos. Então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre cada um desses assuntos. Em primeiro lugar, pessoal, softwares no controle de processos. Essa é a fase 4, aula 11. Gente, hoje em dia, com a informatização, tudo ficou mais fácil. Antigamente, no controle estatístico de processos, e olha, bota antigamente nisso, viu? A gente fazia tudo isso na mão. A gente coletava dados na mão, a gente plotava esses dados, a gente fazia o gráfico, tudo, a estatística, quando necessário, tudo à mão. Mas hoje, a gente já tem softwares, ferramentas digitais que nos auxiliam muito. Isso está ficando cada vez mais sofisticado, digamos assim. Hoje, por exemplo, com o ERP, que é um sistema que controla a empresa como um todo e cada uma das suas partes, tudo isso já sai automático. Ah, mas professor, eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma organização pequena, não vou comprar um ERP, é muito caro para mim. Ah, mas você pode fazer até com ferramentas mais simples. Sabia que o Excel faz estatística, faz gráficos, faz tudo isso daí? Ah, mas eu não sei mexer com Excel. Gente, hoje no YouTube, online, você tem vários cursos, inclusive até alguns gratuitos. A própria Unendrade já ofereceu vários cursos de Excel, tá? Lá nos cursos de gestão. Então, é importante que vocês acompanhem as atividades da própria universidade para vocês saberem o que está acontecendo e o que vocês podem fazer, tá? Mas hoje se tornou muito mais fácil fazer aqueles gráficos, fazer o controle de tudo isso daí. Então, como vocês têm lá no portal, no AVA, né, a gente tem uma série de ferramentas de apoio ao controle estatístico da qualidade. Então, os gráficos de controle, a gente já viu, são elementos muito, muito importantes para o monitoramento do processo. E hoje você pode fazer em qualquer software que seja ligado à área de controle estatístico da qualidade. Inclusive no próprio Excel, tá, gente? O próprio Excel também faz tudo isso. Existem alguns softwares que eles são muito específicos e são muito, muito detalhados. Então, eles têm uma série de ferramentas de qualidade para você solucionar problemas que vão ajudar vocês na análise de dados e na tomada de decisão quando alguma coisa está fora do normal, tá? Então, é importante que vocês escolham bem um software para isso. Professor, que lindo, maravilhoso, fantástico. Qual que é o melhor software? Pessoal, muitos anos atrás eu estava fazendo um curso extra de estatística com alguns professores do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Paraná. Alguns não, já faz uns 25 anos.
Quando estavam começando os softwares de estatística, por exemplo, não tinha nenhum software em português, tinha um brasileiro, mas era mais simples e tal, não tinha tantos recursos. Os que tinham mais recursos eram só em inglês, e era complicado, eram extremamente caros, e etc. Bom, daí eu perguntei para o professor de estatística, eu fiz exatamente essa pergunta. Qual que é o melhor software de estatística, professor? Daí foi bem legal, que ele respondeu assim para mim, olha, gente, o melhor software de estatística é aquele que você sabe mexer, tá? Porque, na verdade, os comandos básicos, o cálculo, você manda fazer um teste estatístico, você manda fazer um gráfico de controle, todos eles têm os mesmos comandos. Então, o teste estatístico vai ter a mesma fórmula. Então, você coloca os dados e ele vai calcular da mesma forma como qualquer outro, tá? Então, é muito importante, algumas vezes você não precisa de um software fantástico, maravilhoso, de outro mundo, né? Você precisa saber mexer no software, só isto, tá? Esse é o mais importante. E daí você pode fazer uma série de coisas nesses softwares que hoje a gente tem de controle de qualidade, controle estatístico de processo. Por exemplo, você pode fazer folhas de verificação, né, que é utilizado para coleta de dados em tempo real lá no campo, né, para ver daí, você vai coletar os dados e vai ver quais são os efeitos, né. Os dados daí podem ser inseridos de forma manual ou mesmo com o uso de softwares. Hoje, já existe a possibilidade de você levar um tablet que é ligado ao software para o campo e ir anotando ali, né? Isso simplifica muito a coleta e análise de dados. Existem softwares, e a maioria faz isso, tem os gráficos de Pareto, que identificam os efeitos mais importantes, né? Aqueles que ocorrem com maior frequência. Isso vai ajudar muito a vocês definirem as prioridades de ação para a melhoria de processos. Também existem softwares que fazem diagramas de causa e efeito. Por exemplo, espinha de peixe e outras coisas, né? Então, quando um problema no teu processo é mostrado, é identificado, esse diagrama de causa e efeito ele é muito bom para identificar quais são as potenciais causas para que erros ou defeitos aconteçam, principalmente aqueles que a gente está observando ali na hora. Então, o software ele também contribui muito para analisar essa conexão entre o evento, o problema, o defeito e a causa dele, tá? Mas para isso, ele precisa de uma série de informações. Então, existem softwares que são, né, que têm essa ferramenta, mas ele exige que você traga uma série de informações. Existem softwares que fazem diagrama de dispersão, né? Também é uma outra ferramenta que você pode analisar a potencial relação entre as variáveis, né? Não só entre causa e efeito, mas entre uma variável e outra, um ponto e outro, e assim por diante. Ele se utiliza de modelos de regressão para fazer isso. E vocês estão vendo o gráfico ali, tem uma linha horizontal, uma vertical e vários pontos distribuídos. Ele faz exatamente isso. E daí você pode ver a ligação entre um e outro. Na linha vertical é quantidade, na linha horizontal é quantidade, na linha vertical é qualidade, tá? Então, ele por equações de regressão, isso é uma questão estatística, ele faz a dispersão e localiza, faz a ligação entre as diferentes variáveis, tá? Também existem alguns softwares de controle estatístico de processos. Existem outras coisas, né, que a gente pode utilizar e também tem softwares para isso, tá? Principalmente na melhoria contínua de processos, tá? Então, assim, não interessa achar só o problema e a causa daquilo. Interessa daí, se você acha o problema, aconteceu um defeito, você achou a causa, você conserta, tudo bem. Mas interessa muito mais do que isso. Inclusive, não fazer com que defeitos, problemas não ocorram. E para isso, a gente pode usar de algumas ferramentas, por exemplo, de melhoria contínua de processos, como o DMAIC, né, que é o método de melhoria da qualidade de processos, é definir, medir, analisar, melhorar e controlar,
também existem em alguns softwares de controle estatístico de qualidade, mas o mais utilizado hoje, sem dúvida nenhuma, 99,9% no mundo inteiro, pessoal, no mundo inteiro, é o tal do ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou, em português, planejar, fazer, verificar e agir. Então, a gente fala que é um método de gerenciamento do controle e da melhoria contínua de processo. A gente já falou do PDCA, né? O PDCA é muito comum, muito importante. Inclusive, eu sempre digo, já falei para vocês, mas eu continuo afirmando isso, dá para usar na vida de vocês, se vocês quiserem, usar o PDCA. E o PDCA também tem em alguns softwares de controle de qualidade, de controle estatístico de processos e assim por diante, tá? Mas não é difícil fazer o PDCA, mas quando você tem um software para isso, se torna muito mais fácil. Então, pessoal, tem muitos softwares que vocês podem utilizar no dia a dia. Quais são as características de um bom software? Eu falei para vocês. Qual que é o melhor software? Aquele que eu sei usar. Então, ele deve ser fácil de utilização, tá? E tem algumas coisas básicas que a gente coloca, vocês não precisam seguir essas coisas básicas à risca, ali ao pé da letra. Mas o sistema precisa mostrar pelo menos dados das últimas 25 amostras e permitir a seleção de uma quantidade diferente pelo usuário. Se eu quero ver os dados das últimas 30 amostras, 50 amostras, 100 amostras. Obviamente tem que ter um bom sistema de armazenamento de dados, né? O ideal é que ele tenha um sistema enorme que eu possa recuperar dados de 10 anos atrás, por exemplo. É um exagero, mas digamos assim, que eu queira comparar como está o controle de qualidade agora ao que estava no passado, retrasado, ou há 10 anos atrás. Obviamente, pessoal, sem sombra de dúvidas, e é muito básico, deve ser possível monitorar mais de uma característica de qualidade simultaneamente, tá? Um bom software é aquele que permite você programar quantas características de qualidade você quiser, tá? Também deve permitir ao usuário inserir novos limites de controle, precisa ser compatível com o sistema de aquisição de dados em tempo real. Por exemplo, eu tenho um tablet, eu tenho um celular e estou lá, eu tenho um aplicativo no celular para coletar dados. Eu tenho que ser capaz de passar esses dados do celular para o software. Por exemplo, por Wi-Fi, por Bluetooth, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser capaz disso. E o sistema deve suportar outras ferramentas estatísticas, como histograma, incluir cálculo de índice de capacidade do processo, capabilidade, a gente já conversou sobre isso também, tá? Então, o software ideal, ele deve ter algumas condições mínimas. É claro que é importante que você saiba usar. Não adianta o software ter 10 mil qualidades se você não sabe usar as qualidades. Eu sempre falo assim, pessoal, para que ficar trocando de celular o tempo todo? Ah, mas é que esse celular é maior, é isso e aquilo. Você usa tudo? Se você usar tudo que o celular oferece, ou tudo que ele pode fazer, concordo, absolutamente, compre um celular novo. Mas vocês já pensaram que a gente não usa metade do que o celular tem capacidade? Então, a gente tem que medir isso daí, tá? Mesmo porque um software com maiores possibilidades, ele vai sair mais caro. Mas, antes de tudo, você tem que saber usar o software, tá? Ele pode ser muito importante para o controle de qualidade, para o controle de estatística de processo, mas você tem que saber usar. Gente, cálculo de probabilidade é a nossa aula 12 da fase 4, né? A gente fala que a teoria da probabilidade é uma parte da matemática que vai criar, elaborar e pesquisar modelos para estudar experimentos ou eventos aleatórios. Uma coisa muito boa da probabilidade é que ele permite calcular incertezas, e daí eu coloco ali como exemplo. Qual a probabilidade de sair o número 5 ao lançarmos um dado? Então, vocês têm um dado com todos os números, né? Ele tem 6 faces, face com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Vocês já brincaram, já jogaram alguma coisa que usa dados, né? Você lança 2 dados. Qual é a chance
de você ter que os dois dados saiam com o maior número, que é 6, que vai dar 12, né? Ou a probabilidade de cair cara ao lançarmos uma moeda, ou ainda, para o nosso caso, a probabilidade de uma peça fabricada ser defeituosa, né? Então, a gente precisa de alguns conceitos básicos para calcular probabilidade, como, por exemplo, evento, espaço amostral, eventos dependentes, independentes, eventos mutuamente excludentes e eventos complementares. Mas o cálculo da probabilidade, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, mas o cálculo da probabilidade, ele é muito importante para a gente saber ter uma certa previsibilidade. Será que eu vou ter peças defeituosas no meu processo de produção? Qual é a probabilidade de se sair uma peça defeituosa? E assim eu posso me preparar, tá? É claro que isso a gente só vai saber depois que a gente começar o processo de produção. Então, no cálculo de probabilidade, pessoal, é muito importante vocês prestarem atenção aos diferentes tipos de eventos que podem acontecer na tua empresa. Então, a gente pode citar mutuamente excludente, complementares, dependentes sem reposição e independentes com reposição. Já pelo nome, vocês podem ver que cada um tem uma característica própria, uma particularidade, e vai ter uma forma de cálculo específica, tá? Por isso a gente tem que conhecer eles. Por exemplo, eventos mutuamente excludentes. Isso é muito importante no processo de produção. São eventos que não podem ocorrer de forma conjunta. Eles também podem ser chamados de mutuamente exclusivos. E é o típico caso do dado. Se eu jogar o dado, só vai sair um resultado. Ali na figura está o 4. Não pode cair o 1 ou 2. Tá? Não pode. Não tem como. Tá? Só vai sair um. Se sair o 4, automaticamente não sai nos outros. Tá? Eventos complementares. Chama-se evento complementar de um evento A. E é representado por A, o conjunto formado por todos os elementos no espaço amostral e que não pertencem ao evento A. Então, se a gente lançar um dado, a gente pode considerar, por exemplo, assim, no evento A, o número obtido é menor do que 3. No evento A, o número obtido é maior ou igual a 3. Então, saiu o 5, né? Ele é maior ou igual a 3. Saiu o 2, ele é menor do que 3, tá? Então, isso não, eu não excluo uma comparação com a outra. Então, por exemplo, eu tenho eventos mutuamente excludentes ao lançar dados? Tenho, mas eu também tenho eventos complementares. Se eu lanço o dado e sai 3, por exemplo, eu posso dizer assim, o evento A é menor ou igual a 3. O evento A é maior do que 3, tá? E assim por diante. Eventos dependentes sem reposição são dois eventos, são dependentes quando a ocorrência ou não ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência de outro evento. Então, se ocorre um evento, o outro evento provavelmente não vai acontecer. O acontecimento de um evento diminui a probabilidade de outro evento. Quebrou alguma coisa, pode ser que ocorra um outro defeito? Pode, mas não necessariamente. Agora, dois eventos independentes com reposição acontece quando a ocorrência ou não ocorrência de um evento não tem efeito algum na probabilidade de ocorrência ou de outro. Pode acontecer um evento? Pode. Pode acontecer outro evento? Pode, mas não necessariamente. Exemplo de um evento dependente. Eu tenho um jogo de bilhar. Eu vou retirar 2 bolas, né? Sem reposição. De uma urna contendo 20 bolas numeradas de 1 a 20. A retirada de 2 bolas é dependente. Por que isso? As probabilidades do resultado da retirada da segunda bola está diretamente ligada à retirada da primeira bola.
Então, especificamente, se na primeira bola retirada saiu a de número 10 e não houver uma reposição, então, com certeza absoluta, não vai ter mais outra bola para a gente fazer a segunda retirada. Então, a gente tem 20 bolas, de 1 a 20, tá? Eu vou lá e retiro a bola 10. Um evento dependente me diz o seguinte, que quando eu for retirar uma segunda bola, com certeza absoluta ela não será a bola 10. Por quê? Eu já retirei a bola 10. Esse é um evento dependente sem reposição. Agora, um evento independente, né? 2 lançamentos de uma moeda não viciada. Uma hora pode dar cara. No primeiro lançamento pode dar cara. E no segundo lançamento pode dar qualquer coisa. Algumas vezes o pessoal pensa assim, no primeiro deu cara, então no segundo vai dar coroa. Não, o segundo evento é um evento totalmente independente. Não tem nada a ver com o primeiro evento, tá? Então, esses eventos são independentes. Por que fala com reposição? Porque eu vou pegar a moeda de novo. Só isso. Então, gente, compreender esses conceitos da teoria da probabilidade e diferenciar eventos mutuamente excludentes de eventos complementares, bem como separar o que é um evento dependente e independente, é muito importante para alguns problemas que a gente vai ter, tá? Como o texto fala, né? Eventos mutuamente excludentes não podem ocorrer de forma simultânea, ao passo que eventos dependentes, o resultado de um não influencia o resultado de outro. Então, prestem atenção nisso na prática. E, finalmente, a nossa aula 13 da fase 4 é inspeção por amostragem. Peguem a seguinte situação, pessoal, eu fabrico 1 milhão de peças por dia, 1 milhão de parafusos por dia. Qual que é o certo? O certo é medir 1 milhão de parafusos por dia. Eu vou conseguir fazer isso? Gente, nem na melhor hipótese absurda, fantástica e tal, não vou conseguir fazer isso. Mas, professor, o senhor está falando o tempo todo que a gente precisa monitorar os processos para ver as falhas. Tá, mas você não vai conseguir medir 1 milhão de parafusos por dia. Simplesmente não tem como. É muito difícil. Alguns outros processos de produção talvez dê, mas a maioria não dá. Então, a gente precisa, no monitoramento, controlar e eliminar as variações. Tá, lindo, maravilhoso, tá? Mas como fazer isso? Não dá. Tem 1 milhão de parafusos sendo fabricados por dia. Não dá para medir todos. Então, o que eu faço? Eu faço uma amostragem. Eu faço inspeção por amostragem. Ela vai permitir... A inspeção de qualidade, como um todo, permite examinar os resultados de um processo para ver se eles estão dentro daquele padrão de qualidade pré-estabelecido, aquele que a gente queria anteriormente, né? Quanto mais a gente se distancia para cima ou para baixo desse padrão, significa que o processo está fora de controle. E a gente precisa fazer alguma coisa para ajustar esse processo. Não é verdade? Então, se a gente pudesse ver todas as peças, fantástico, maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Mas isso é muito difícil. Por isso que a gente faz a inspeção por amostragem. A gente pega algumas peças do processo de produção, alguns produtos lá, alguns parafusos, e vai medir aqueles. O grande problema é, aquele número de amostras que eu retirei, ele representa a população como um todo? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Isso é extremamente importante, tá? Se eu produzo 1 milhão de parafusos por dia e pego 10 parafusos, provavelmente não vai representar toda aquela população. Pense o seguinte, uma pesquisa eleitoral. Temos 100 milhões de votantes.
E cada pesquisa eleitoral é feita com 2, 3 mil pessoas. Mas, gente, isso é calculado antes. Aquelas 2, 3, 4 mil pessoas representam todos os estratos da população, classe A, B, C e D, conforme a participação delas no total da população, representam todos os estratos de idade, representam todos os estratos de educação, representam todos os estratos de um monte de coisa de sexo e assim por diante. Então, há um cálculo para você determinar o número de amostras, tá? Então, o conjunto do método estatístico tem como objetivo estudar e compreender os parâmetros de uma determinada população. População é o todo. Só que a gente não vai conseguir estudar toda a população. A gente só vai conseguir estudar uma parte. Então, a amostragem é fortemente relacionada com o que a gente chama de estatística descritiva. E vai servir como um processo de generalização. E isso que vai dar base à estatística inferencial. Mas o que eu falei ali? Gente, é o seguinte, a estatística estuda e compreende os parâmetros de uma população. Eu posso coletar dados de toda a população? Posso. É o ideal, tá? É o ideal. Mas eu não vou conseguir, eu só vou fazer isso com a amostragem. E daí eu posso ter 2 tipos de estatística, a descritiva e a inferencial. A descritiva, pelo nome, ela vai descrever as características principais daquela organização. Então, ela permite a organização, interpretação e apresentação dos dados estatísticos. Por exemplo, média, desvio padrão. Isso é estatística descritiva. Agora, estatística inferencial. Ela vai trabalhar de outra maneira. Ela não trabalha mais com coisas básicas que representem uma população, mas ela faz a análise e interpretação dos dados experimentais comparando esses dados com alguma coisa. Tudo isso, tanto uma quanto a outra, depende da amostragem. Ah, professor, eu posso medir todos os meus produtos. Ótimo. Então, você não vai fazer amostragem. Você vai obter dados da população inteira. Amostragem é só quando eu tenho dados de parte da população, por a população ser muito grande e eu não conseguir amostrar tudo. Então, a amostragem permite estabelecer hipóteses sobre a população de origem, né? Porque vai ser, eu tenho a população como um todo, eu vou pegar uma parte. Então, eu vou fazer hipóteses sobre como a população toda se comporta. E formular previsões sobre o seu comportamento, para a compreensão dos parâmetros. Ela é fortemente relacionada à estatística descritiva e serve de base para a estatística inferencial. E daí entra mais 2 possibilidades. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A amostragem probabilística são itens escolhidos aleatoriamente ao acaso por procedimentos que envolvem o acaso. Por exemplo, eu sei que na minha população eu tenho indivíduos em tal faixa etária e em tal faixa etária. Ó, vamos pegar mais fácil para entender. Eu sei que na minha população eu tenho indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Então, eu vou separar em 2 grupos de amostragem, tá? Então, eu vou, por exemplo, escolher X indivíduos do sexo masculino e X indivíduos do sexo feminino. E a não probabilística é escolha totalmente ao acaso. Escolhidos deliberada e intencionalmente. Ah, vamos pegar. Ah, apareceu na frente, peguei. Apareceu na frente, peguei. Pronto. É mais ou menos assim. E daí, eu vou determinar as minhas amostras. Quando eu faço uma amostragem probabilística, eles são representativas e os resultados generalizáveis. Por quê? Eu sabia que tinha uma população masculina e uma feminina, e eu tirei amostras dentro de cada uma delas. Então, elas representam realmente aquela população. Já amostragens não probabilísticas, eu tinha população masculina e feminina, mas peguei ao acaso. Então, pode sair 10 homens e uma mulher, 10 mulheres e um homem. Então, elas não representam a população como um todo e os resultados são
generalizáveis. Isso é o que a gente chama de inspeção por amostragem. Professor, qual é a melhor? Amostragem probabilística, tá? Se vocês sabem que tem 3 populações diferentes, então tirem a amostra das 3 populações diferentes, tá? Não peguem totalmente ao acaso, tirem a amostra das 3 populações diferentes. E daí, lá no livro, não se esqueçam de ver todo o material que tem à disposição de vocês. Lá no livro, dá algumas dicas de como fazer esses cálculos. Gente, eu agradeço a atenção de vocês durante toda a disciplina. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco mais o que é e a importância do controle estatístico de processos. Uma empresa que quer fazer um trabalho melhor para o seu cliente, oferecer um produto melhor e ter menos perdas, faz controle estatístico de processos. É isso aí, gente. Não se esqueçam de ver todo o material que está à disposição, o infográfico, o desafio, o videozinho, os exercícios, material complementar. Não se esqueçam de ver tudo isso, porque vai ser muito importante para a formação e informação de vocês, tá? Eu desejo boa sorte na prova, que vocês tirem uma grande nota, porque eu sei que vocês têm capacidade para isso. É isso aí, pessoal. Vou interromper aqui. É isso aí, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.